Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial, para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas, básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. A gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Hey du, was geht ab? Hier ist Davi von der Fluency Academy und ich hoffe, es geht dir super. Olá, como vai você? Aqui é o Davi da Fluency Academy e eu espero que você esteja muito bem. Bem-vindo, bem-vinda à sua aula de gramática. Hoje a gente vai aprender sobre gramática, vamos ver algumas coisas de pronúncia também. Eu fico muito feliz, ich freue mich sehr, dass du da bist, que você esteja aqui comigo, onde a gente pode compartilhar bastante conhecimento nessa semana que está sendo simplesmente incrível, onde você tem acesso à educação de qualidade, onde você pode aprender vários idiomas e hoje aqui nós vamos aprender alemão. Se é a sua primeira vez aprendendo alemão na vida, não se preocupe, com essa aula você vai ver que é possível sim aprender alemão de uma forma descomplicada. Eu me chamo Davi, eu sou seu professor de alemão e eu espero que a gente possa ter um momento incrível aqui durante essa aula. Bom, basicamente essa aula ela vai ser dividida em 2 partes. Vamos ter a primeira parte que vai ser alguns sons do alemão que são muito presentes na língua e uma outra parte onde a gente vai explorar algumas frases, também tendo a mesma ideia que a gente teve lá naquela nossa aula de diálogo que você viu com o Yuri. A gente vai explanar alguns pontos gramaticais aqui de uma forma bem descomplicada. Also, herzlich willkommen. Até já coloquei aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vindo de coração. Los geht's! Vamos nessa! Como eu mencionei aqui, parte dessa aula a gente vai falar sobre pronúncia, verificar alguns sons bem importantes da língua alemã. Bom, nós da Fluency Academy focamos bastante na questão da pronúncia porque ela é um fator muito importante quando a gente está aprendendo o idioma. Então, independente se você já faz algum curso de alemão ou se você já estuda por conta própria ou qualquer outro método, é importante que você entenda que a pronúncia ela é sim muito importante. Hoje a gente vai ver um pedaço dela para que você consiga pronunciar as palavras de uma maneira bem correta. Bom, nosso primeiro som ali é o som do L em alemão. Será que ele é parecido com o som do português? Será que o L, quando a gente fala em legal, vai ter esse som de ao no final? Bom, é isso que a gente vai ver. E já para responder essa pergunta, eu quero te dizer que não, o L no alemão não vai ter aquele som fechado que a gente tem no português, como na palavra legal, por exemplo. Legal em alemão, se a gente fosse pronunciar de um jeito bem alemão, a gente diria legal, legal. Você notou esse som bem presente, al, lá no final? É exatamente isso que a gente vai ver com essas nossas 2 palavrinhas ali. A nossa primeira palavra é a palavra regal, regal. Note aqui que eu fiz esse som do R, re, eu não falei re e nem re, ok? Eu falei re, regal, regal. Note esse L encostando no céu da boca. Regal, regal. E regal significa estante, estante, onde você guarda os livros, por exemplo, ou qualquer outro objeto. Se você quiser ser específico e dizer uma estante de livros, você vai dizer Becher Regal. Becher Regal. Porque Becher são livros e Regal é estante. Então, Becher Regal, estante de livros. A nossa próxima palavrinha é a palavra Schal. Schal. E Schal significa cachecol, aquele negócio que a gente usa quando está frio. Então, Schal, Schal. Perceba novamente o som do L. Eu não vou falar Schal, não vou falar regal, eu vou falar Schal, regal,
ok? O nosso próximo som é o som da letra R. A gente viu esse som ali na palavra regal, que eu mencionei do R, que não vai ter nem som de R e nem som de H, como regal. A gente não vai falar dessa forma, a gente vai falar regal. E ali temos mais duas palavrinhas para exemplificar esse som. E a primeira delas é um verbo, que é o verbo reden. Reden. E reden é conversar. Quando você encontra com um amigo ou uma amiga, você está conversando. Also, du redest mit dieser Person. Você conversa com essa pessoa. Alles verstanden? Tudo entendido? Então, novamente, reden. Reden. Eu não vou falar reden, eu vou falar reden. É um som bem cultural vindo lá do fundo da garganta. A nossa próxima palavrinha é a palavra rest. Rest. E rest, ela soa bem parecido com o português, ela lembra muito a palavra resto que a gente tem no português. E será que ela significa resto mesmo? Exato. Rest significa resto. Resto. Então aqui novamente nós temos o som do re. Rest. Rest. É claro que você não precisa se sentir mal se você falar rest. Existem alguns lugares sim que o R no alemão soa como R quando no início de palavras. Mas o alemão mais comum, mais ensinado, geralmente ensina esse som gutural do L. Mas ali a gente tem um outro som, que é esse som do ST. Será que a gente fala rest? Rest? Bom, você percebeu ali que eu não vou ter nenhum som de vogal ali no rest, vou falar rest apenas. Mas eu vou chamar agora o Yuri para falar um pouco mais sobre o som do ST no alemão. Você acabou de ver essa palavrinha aqui, com o Davi. E esse som do S e do T vai ser regular sempre que ele aparecer no final da sílaba, ou no final da palavra, ou numa divisão de sílaba. Vou te dar alguns outros exemplos aqui. A gente tem a palavra Geist, que termina com ST, e a palavra gestern, que tem um ST numa divisão de sílaba. Mas isso não vai ser sempre assim. Se o ST aparecer no começo de uma palavra, o sonzinho dele vai ser um pouco diferente. Por exemplo, essa palavra aqui, você tem alguma ideia de como é que a gente pronuncia ela? Assim, Stadt, Stadt. Então, o som do nosso ST vai passar a ser st, st. Beleza? Vou te dar aqui uma pequena frase para você pensar na pronúncia. Como é que vai ficar? A pronúncia dessa frase vai ficar assim: Hamburg ist die beste Stadt. Hamburgo é a melhor cidade. A gente tem um ST numa divisão de sílaba, beste, e, de novo, a nossa palavra Stadt. Com isso, dá para devolver para o Davi. Willkommen zurück, bem-vindo de volta. Você entendeu agora por que eu não vou falar rest, eu vou falar rest, porque realmente esse T não vai necessitar de uma vogal depois, assim como a gente tem no português quando a gente pega algumas palavras que vêm do inglês, por exemplo. Internet, pick-up, porque o português é uma língua que tem muitas vogais, e isso já não acontece muito no alemão, por exemplo. E o nosso próximo som é o som da letra H, que em alemão vai ser H. H, das H, a letra H. E aqui a gente vai ver duas palavras com esse som. Primeiro é a palavra house, house. E house significa casa. Note que no alemão, diferente do português, o H ele não é mudo, ele realmente vai ter um som bem forte. House. Novamente, house, house, casa. Próxima palavra é a palavra Haare. Haare significa cabelo. No caso aqui essa palavra está no plural, cabelos, mas que no português a gente fala apenas cabelo. Então Haare, Haare é cabelo. Então, novamente, o som do H aqui. Eu não vou falar Haare, eu vou falar Haare, Haare. Note novamente que aqui eu tenho também aquele som do R que a gente viu na palavra regal, rest, que está no meio da palavra mantendo o mesmo som do R. Haare, Haare, Haus, Haus, Haare, Haare. Also, jetzt haben wir es. Agora a gente conseguiu sacar isso aí. A gente viu alguns sons bem presentes da língua alemã. E é claro que existem tantos outros que não daria tempo de explanar em apenas uma aula. E agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que é explanar um pouco alguns pontos gramaticais da língua alemã. E para essa aula eu escolhi as W-Fragen. As W-Fragen. O que são as W-Fragen? Bom, as W-Fragen, elas estão derivando das W-Wörter. W-Wörter. Tá, Davi, eu não sei nem o que são W-Fragen, você está me perguntando o que são W-Wörter. Bom, basicamente, as W-Wörter são palavrinhas em alemão que a gente usa para fazer perguntas. Você consegue reconhecer essas palavras aqui?
o que, por quê, quando, como, onde, quanto, quantos. A gente usa essas palavras para fazer perguntas abertas, ou seja, você pode ter vários tipos de resposta. No português, geralmente, elas são caracterizadas pela letra que, quando, quantos, quanto. O como, por exemplo, já é com C diferente, mas no alemão elas sempre vão começar com a letra W, por isso que elas vão se chamar de V-Wörter, que a gente pode apelidar de palavrinhas que começam com V. E essas palavrinhas, como, quando, onde, elas vão compor o que a gente chama de W-Fragen, que são perguntas onde essas palavrinhas estão presentes. Deu para entender agora? E existem muitas W-Wörter em alemão. Uma delas, que a gente vai ver hoje, é o was. Was, que significa o que, e em alguns contextos também pode significar quais, ok? Ou qual. Qual ou quais. Uma outra W-Wort, palavrinha de pergunta que a gente tem, que a gente também vai explanar hoje, é o wie. Wie. E wie significa como ou, em alguns contextos, quão, ok? Então, wie. Note aqui o som do W, é som de V mesmo. Was, wie. Depois nós temos a nossa última W-Wort, que vamos ver hoje, que é o wo. Wo. Wo significa onde. Ok? Tendo em mente tudo isso aqui, agora a gente pode começar então com a nossa aula. E para exemplificar, eu vou começar com uma pergunta muito comum no alemão, uma das primeiras frases que a gente aprende quando a gente está estudando o idioma, que é perguntar Wie geht's dir? Wie geht's dir? Se você está aprendendo alemão, você provavelmente já deve ter visto essa frase. Se não, tudo bem, a gente explica ela aqui novamente. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Que significa como vai você? Como vai você? Aqui nós temos o wie, que significa como. Wie, como. Ok? E dia é você, você. E esse geht's, a gente pode entender como se fosse o vai. Claro que se a gente colocasse literalmente significa como vai isso a você. Porque o geht vem do verbo gehen, que é o verbo ir. Mas é como se também eu dissesse como está indo para você alguma coisa. Ou seja, como estão as coisas, como estão indo as coisas. Obviamente que a gente não precisa ficar destrinchando nos mínimos detalhes. Quando você ouve a pergunta, você deve ter em mente que a pessoa está perguntando como vai você, ou como estão as coisas, como está você. E aí, para você responder ao Wie geht's dir, que é o como vai você vai simplesmente usar a resposta Mir geht's gut, e aí você vai agradecer, Danke. Mir geht's gut, danke. Eu vou bem. Obrigado, ok? Mir geht's gut, danke. No alemão, o danke pode ser tanto usado para mulheres como para homens. Não tem distinção de gênero, porque ele pode ser para os dois. Então, mir geht's gut. Perceba aqui que o geht's também está na resposta, assim como ele estava na pergunta do Wie geht's dir? Aqui ele também está na resposta. Então, mir geht's gut, danke. Alguém chegou para você e pergunta, hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. E aí você pode até devolver uma outra pergunta para a pessoa dizendo und dir. Basicamente você está perguntando, e você? Como vai você? Also, mir geht's gut, danke. Und dir? Ok? A nossa próxima pergunta vai ter a palavrinha was, que a gente comentou que pode ser tanto quais como qual ou o que. Aqui, obviamente, que quando você for perguntar para alguém o quê? Quando alguém fala alguma coisa para você e você não entende, aí a gente não vai usar o was, porque ele soa um pouco mal educado. Você pode dizer wie bitte? Wie bitte? Alguém chegou para você e você não entendeu muito o que a pessoa perguntou, você pode dizer wie bitte? Como, por favor? Wie bitte? Como, por favor? E jamais o was, porque o was é o que também. Você pode perguntar com o was, eles vão entender a sua pergunta, mas não soa muito legal, porque ele é um pouco grosso nesse sentido. Aí o was, aqui a gente vai usar como quais, nessa pergunta ali que a gente tem. Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? O que significa? Was sind significa quais são. Como eu mencionei, o was pode significar o que, qual ou quais, correto? Então, was sind, quais são. E deine significa
seus, suas, dependendo do contexto. Então, hobbies são os nossos hobbies, assim como a gente usa no português. Então, quais são os seus hobbies? Quais são os seus hobbies? Note aqui que no português a gente vai usar IES na terminação porque a gente está pegando essa palavra do inglês. Agora, no alemão a gente só acrescenta S. A regra do inglês aqui não vai prevalecer sobre a regra do alemão, que você apenas acrescenta o S na maioria das palavras que derivam do inglês. Então, was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Né? Quais são os seus hobbies? Aí a pessoa vai responder com aquilo que ela gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de jogar bola, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, tocar algum instrumento e assim por diante. E a resposta que a gente tem ali é ich lese und meditiere gern. Ich lese und meditiere gern, que significa eu leio e medito. Tá, ok, eu leio e medito. Beleza, é um hobby. Mas o que é esse gern ali? Bom, esse gern, ele vai significar eu gosto de ler e meditar. Aí você deve estar pensando, tá, mas aí mudou a conjugação, porque ali você está conjugando lesen, que é ler, meditieren, que é meditar, e ali eles não, na tradução do português, eles não estão traduzidos. Por quê? Será que esse gern faz tanta diferença na frase? Será que o gern é um verbo, que ele acabou deixando os verbos naturais? Bom, o gern, junto com uma outra ação, vai significar que você gosta daquela ação. E aqui, realmente, ich lese und meditiere gern significa eu gosto de ler e meditar. Mas quem vai explicar melhor sobre a função do gern ali na frase vai ser com o Yuri. Vejo você logo depois. Você acabou de ver essa palavrinha aqui com o Davi, gern. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender um pouco melhor o significado dela. Gern significa gostar. Você pode falar que você gosta de fazer alguma coisa, como na frase que o Davi acabou de te mostrar. Mas isso é uma coisa bem importante. Gern em alemão não é um verbo. E por isso ele vai ser invariável. Se eu pego a frase ich meditiere gern, por exemplo, eu gosto de meditar, e eu quero dizer você gosta de meditar, eu vou mudar o meu verbo, mas o gern vai continuar intacto. Então eu vou dizer du meditierst gern. Du meditierst gern. Agora eu vou te dar alguns outros exemplos e você vai tentar fazer aí em casa. Se eu digo, por exemplo, ich koche, significa eu cozinho. Como é que você acha que eu digo eu gosto de cozinhar? A gente vai dizer ich koche gern. Ich koche gern. Bem tranquilo. O gern pode variar um pouco de posição, mas para você ficar aí numa região tranquila, você pode imaginar o seguinte, o gern vai vir sempre depois do nosso verbo. Então vamos para mais um exemplo? Se eu digo ich spiele Fußball, eu jogo futebol. Como é que você acha que eu vou dizer eu gosto de jogar futebol? Exatamente, a gente vai dizer ich spiele gern, logo depois do verbo, Fußball. Ich spiele gern Fußball. Eu gosto de jogar futebol. Agora que você entendeu um pouco melhor o funcionamento do gern, a gente pode voltar para o Davi. Willkommen zurück, bem-vindo, bem-vinda de volta. Agora ficou mais fácil, mais simples de entender a função do gern. Bom, essa mesma pergunta, was sind deine Hobbys? Quais são os seus hobbies? Eu também poderia ter perguntado para a pessoa was, que a gente já viu, was, que é o que, qual, quais. Was machst du gern? Was machst du gern? O que você gosta de fazer? Como você viu no exemplo do Yuri e também na explicação aqui, o gern dá a entender que você gosta daquela ação. Então você também pode chegar para a pessoa e perguntar, was machst du gern? Was machst du gern? O que você gosta de fazer? Tudo bem por aqui? Podemos ir para a nossa próxima palavrinha de pergunta? Bom, a nossa próxima vai ser o vou que a gente já mencionou. Para você lembrar do voo, é só você pensar no seu voo. Eu acho que pode ser uma relação, um jeito mais simples de você associar uma palavra com a outra. Eu costumo fazer muito quando eu estou aprendendo um idioma, tentar associar algumas palavras com o português, assim a gente consegue memorizar mais simples. E também, falando sobre memorização, você deve estar pensando, puxa, eu estou aprendendo tanta coisa, vi muita coisa nessa Fluency Week.
será que existe um jeito de eu conseguir absorver tudo isso de maneira que eu consiga reter todo esse conhecimento sem que eu olhe para a informação num dia e no outro dia eu já esqueça, na semana que vem eu não consigo lembrar mais nada? Bom, quem vai falar mais sobre isso é o Ravi na última aula. Então, fique por dentro, não perca nenhuma aula dessa Fluency Week, porque ainda tem muita coisa vindo por aí para você aproveitar. Mas vamos lá para a nossa próxima palavrinha, que é o vo. O vo significa onde. E preste atenção nessa pergunta que eu tenho ali. Ela diz, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr significa onde. Ihr, vocês, e seid é a forma conjugada do verbo sein, que é o verbo ser e estar. Então, onde vocês estão? Onde vocês estão? Se eu quisesse perguntar onde está você, eu vou perguntar wo bist du? Wo bist du? Onde está você? Bom, aqui é só a forma conjugada do verbo sein, que é o verbo ser e estar. E eu estou apenas conjugando o verbo ser e estar nessas perguntas. Note também que ali na pergunta wo seid ihr, se eu fosse traduzir literalmente, eu diria onde estão vocês, ou eu também posso adaptar para o português onde vocês estão. Porque no alemão é obrigatório eu colocar o verbo conjugado na frente da pessoa, do sujeito, quem está executando a ação. Ali no caso, ihr, que significa vocês. Wo seid ihr? Onde estão vocês? E eu poderia dar várias respostas para essa pergunta, concorda? Mas vamos dar uma olhadinha aqui que eu tenho ali no material, que diz assim, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Wir significa nós. Como eu perguntei vocês, obviamente que a resposta vai ser nós, porque eu estou perguntando para um grupo de pessoas e quando eles respondem, eles vão dizer nós, ok? Então, wir sind, nós somos barra estamos. Mas aqui a gente precisa pensar, o verbo sein, ele tem essa dualidade, ele pode ser tanto ser como estar, então dependendo do contexto eu vou ter que ir adaptando quando for pensar em português. E para eu saber melhor, eu preciso entender o que é esse zu Hause. Zu Hause significa em casa. Em casa. Né? Nessa quarentena, muita gente teve que ficar em casa. Então, quando eu pergunto onde você está, você diz, estou em casa. Nós somos ou estamos em casa e agora eu preciso decidir. Qual será que faz mais sentido? Eu dizer nós somos em casa ou estamos em casa? Obviamente que nós estamos em casa. Então, a tradução mais correta é estamos. Então, wo seid ihr? Onde vocês estão? Vamos responder wir sind zu Hause. Nós estamos em casa. Novamente aqui, o wo indicando a pergunta de onde, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta que envolve a palavra was, que diz assim, was machst du? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Was machst du gerade? O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Você lembra antes que eu dei um exemplo bem rapidinho do was machst du gern? O que você gosta de fazer? Was machst du gern? Aqui eu tenho também a mesma pergunta usando was, que é o nosso o que, qual ou quais, dependendo do contexto, você vai conseguir identificar. E o machen, que é o verbo fazer, machen, está conjugado para o do, que é você ou tu. Né? Então, se eu for falar eu faço, eu vou dizer ich mache. Você faz, du machst. E assim por diante, eu tenho as outras conjugações. Então, como é uma pergunta, eu comentei que o verbo vem antes do sujeito. No caso, o du. Então, was machst du? Eu não posso falar was du machst. Não, was machst du? E esse gerade significa agora. Was machst du gerade? O que você faz ou está fazendo agora? Eu posso tanto falar faz ou fazendo, porque realmente no alemão a gente não tem esse fazendo, cantando, andando, por isso que a gente acaba conjugando apenas no presente mesmo. Então, eu falar eu trabalho, no alemão vai ter o mesmo significado que dizer eu estou trabalhando, ok? Então, was machst du gerade? O que você está fazendo agora? E vamos dar uma olhada na nossa resposta que diz assim, ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Que significa eu estou cozinhando o jantar. Ich koche, eu estou cozinhando ou eu cozinho.
E das Abendessen é o jantar. Então, eu estou cozinhando o jantar. Essa palavra Abendessen, ela é composta por duas palavrinhas. Temos a palavra Abend, que significa de noitinha ou aquele entardecer entre as 6 e as 8 horas da noite, que é o horário que geralmente a gente costuma jantar. E o Essen é comida. Então, comida da noitinha ou comida do entardecer, do fim da tarde, a gente chama de jantar. Porém, no alemão, a gente tem esse hábito de juntar as palavras. Por exemplo, você quer falar do almoço, você não necessariamente vai ter a palavra almoço, você vai ter refeição do meio-dia, que vai ser o Mittagessen. Toda essa junção de palavras, eu pego uma palavra daqui, uma palavra de lá, e eu junto elas para formar uma única palavra. A gente chama isso de palavras compostas, né? Das Compositum, que é uma palavra composta. E agora eu queria chamar o Yuri para explicar um pouco sobre essas palavras compostas, como elas funcionam e por que a gente precisa de palavras compostas no alemão. Por que a gente não tem uma palavra simplesmente como um jantar, almoço? Por exemplo, Schreibtischlampe, né, que é aquela lâmpada que você tem sobre um escritório. Por que a gente tem que ter tantas palavrinhas para formar uma única coisa que a gente poderia ter uma outra palavra? Quem vai falar melhor sobre isso é o Yuri. Eu te vejo logo logo. O alemão é uma língua famosa pelas palavras gigantescas, mas toda vez que você se deparar com uma delas, a única coisa que você vai precisar fazer é dividir. Como assim, Yuri? Bom, você acabou de ver com o Davi a palavra Abendessen. Abendessen. E se eu quebrar aí essa palavra nos constituintes dela, eu acho que vai ficar muito mais fácil de entender. Abend significa noite. E Essen pode ser traduzido por comida ou por refeição. Então a gente está falando aqui da refeição da noite, logo a gente está falando da janta. A maioria dos composita vai ter duas palavras, mas você pode ver composita um pouco maiores, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8 palavras. Vamos tentar brincar mais um pouquinho? Se eu te disser que Mittag significa meio-dia, como é que você acha que a gente vai falar do almoço em alemão? Exatamente. A gente vai pegar a palavra Abendessen, vai tirar essa palavrinha que significa noite e colocar a palavra que significa meio-dia. E aí a gente vai ficar com Mittagessen. Mittagessen. O almoço. Última coisa importante sobre essas palavras compostas é que o nosso acento vai ficar sempre na primeira palavra. Então eu vou dizer Abendessen, Abendessen e Mittagessen. Mittagessen. Agora que a gente já deu uma pequena pincelada nos composita, o Davi pode retomar a aula. Hey, hier bin ich nochmals. Aqui estou eu novamente. E aí, ficou mais simples de entender o que são as composita, essas palavras compostas que pegam uma daqui, outra de lá e formam uma única palavra? Eu tenho certeza que sim. Bom, estamos chegando no final da nossa aula e agora eu queria revisar com você de novo as frases que a gente viu no decorrer dessa aula. A primeira foi o Wie geht's dir? Que é aquela pergunta que a gente faz para alguém, como você está? Como você está? Ou como vai você? Wie geht's dir? Wie geht's dir? E a pessoa responde, Mir geht's gut, danke. Mir geht's gut, danke. Eu vou bem, obrigado, obrigada. Próxima frase nós temos, Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus hobbies? Ich lese und meditiere gern. Eu gosto de ler e meditar. Novamente o gern, dando indício daquilo que a gente gosta de fazer. Próxima palavrinha de pergunta tem o wo, que significa onde. Como, por exemplo, Wo seid ihr? Wo seid ihr? Onde estão vocês? Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Nós estamos em casa. A próxima pergunta temos o was. Was machst du gerade? Was machst du gerade? O que você está fazendo agora? Ich koche das Abendessen. Eu estou cozinhando o jantar. Also, jetzt sind wir am Ende unseres Unterrichts. Agora estamos no final da nossa aula. Vielen Dank, vielen Dank. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu tenho certeza que foi uma aula completa, rica, onde você pôde talvez tirar muitas das suas dúvidas com relação à gramática alemã. Eu tenho certeza que foi simples de entender porque a gente consegue sim aprender um idioma de uma forma descomplicada. Novamente, eu queria convidar você para ficar até o final do evento. A nossa próxima aula é a aula de nativo com a Lina. Vai ser muito massa. Vamos aprender várias expressões que são muito presentes no alemão, que todo alemão fala no dia a dia. Essa aula está espetacular.
Lembre-se também que, depois dessa aula de gramática, você também tem acesso a um PDF e um Walk and Talk. Você talvez já deve estar familiarizado com os nossos Walk and Talk auf Deutsch, a nossa série de podcasts em alemão que sai toda semana. E dessa vez você vai ter uma específica sobre essa aula na descrição dessa aula. Tem um PDF também para complementar ainda mais os seus estudos. E lembra que eu comentei com você sobre técnicas de memorização? Como é que a gente pode fazer para aprender um idioma sem que a gente precise ter problemas em esquecer aquilo que a gente está aprendendo? Para isso, você precisa ficar até o final desse evento, porque lá na última aula, o Ravi vai te explicar quais métodos que a gente pode usar para ativar a nossa memória para que a gente consiga realmente absorver o máximo de informações possíveis. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer enorme compartilhar conhecimento com você. Espero que você esteja aproveitando muito essa Fluency Week que está sendo preparado com muito carinho, com muito amor e dedicação para todos vocês. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tchau e até a próxima. Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Essa será uma aula com um professor nativo 100% do idioma que você está aprendendo. E presta atenção, mesmo que você esteja começando agora, você vai conseguir seguir essa aula sem dificuldades. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor. That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande. E esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls,
writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Revit team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada no processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.